Crianças! Graça e paz, que privilégio aprendermos mais do Senhor. O André é um garoto que ora sempre. Ele ora logo cedo, ora ao meio-dia, ora à noite. Vamos orar por este momento? Fechem seus olhos. Querido Deus, abençoa este momento, que cada criança entenda a Tua palavra e que cada uma seja obediente. Em nome de Jesus, amém. Fase da Bíblia, o meu viver. O nosso cântico fala isso. Vamos cantar? Fase da Bíblia, o meu viver, pois quero nele, ó Deus, te ver. Ver a mim mesmo e ver Jesus, pois tua palavra é luz. Fase da Bíblia, o meu viver, pois quero nele, ó Deus, te ver. Ver a mim mesmo, ver Jesus, pois tua palavra é luz. Isso! A palavra de Deus é luz, ela nos traz tanta alegria, não é? Muitas pessoas ficam felizes por motivos assim diferentes. Há pessoas que ficam felizes por ganhar uma roupa nova. Você fica feliz quando? Deixa eu ver. Quando ganha um brinquedo. Quando ganha assim aquela roupa que você queria, talvez aquele tênis. Quando viaja. Pessoas, né? Cada pessoa fica feliz por motivos diferentes. Mas na nossa lição de hoje, que está aqui na Bíblia, a palavra de Deus, vamos aprender sobre pessoas que ficaram felizes, muito felizes, assim, alegres, por um motivo que não é assim normal, é incomum. A Bíblia nos conta que os apóstolos foram presos. Mas não foi a primeira vez, sabe, crianças? No capítulo 3 de Atos, fala da cura de um homem coxo. Ele era aleijado de nascença. Pedro e João, quando foram para o templo era uma espécie ali de igreja naquela época. Eles foram ali orar, curaram. E muitas pessoas vendo ali o coxo se levantar, louvar a Deus, creram, ouviram a pregação dos apóstolos. Então mandaram prender. E depois, quando soltaram, disseram para eles não falar mais de Jesus. E eles foram e falaram. Por isso que eles estavam sendo presos pela segunda vez. Sabe, crianças, com certeza colocaram mais soldados para guardar a prisão ali. Por quê? Porque o Sinédrio, que era o tribunal daquela época, todos que faziam parte dele estavam com raiva dos discípulos, porque eles falavam de Jesus. Existiam ali saduceus, que eram judeus que não acreditavam na ressurreição de Cristo, que Jesus tinha voltado a viver. Algo aconteceu. A Bíblia diz em Atos 5:19 que um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Olha que maravilhoso! Mas o anjo deu uma ordem aos apóstolos. Disse assim para eles: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Será que os discípulos iriam falar de Jesus lá no templo? Eles já tinham sido presos. Eles escolheram obedecer a Deus. E você, criança que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, escolha obedecer a Deus, mesmo quando for difícil. Sabe, crianças,
Lá em Jeremias 32, 17, diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus, a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Sabe aqueles momentos que você quer ler a Bíblia, mas há tanta confusão na sua casa, tanto barulho que você não está conseguindo? Talvez nesse tempo de pandemia você tenha ficado com muito medo de ficar doente, de perder as pessoas que você ama. Talvez você até já perdeu alguém que você ama com essa doença. Talvez você tenha sofrido porque as pessoas riem de você, fala várias coisas com você, as pessoas da sua escola, as crianças da sua escola, porque você é um seguidor de Cristo. Mas lembre-se, não foi fácil para os apóstolos obedecer. O Senhor Jesus, ele sofreu mais ainda. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios 15, 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele sofreu o castigo que você merecia, por causa dos seus pecados. O que é pecado? Tudo que eu penso, falo, sinto e faço que não agrada a Deus. A Bíblia diz: todos pecaram, em Romanos 3, 23. E o castigo do pecado é ficar longe de Deus. Ali na cruz, Jesus, ele ficou longe do Pai, separado do Pai. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Por causa do seu pecado. Esse foi o sofrimento maior de Jesus, ficar longe do Pai. O Pai que é santo e perfeito. Naquele momento, ele ficou longe de Jesus, sabe por quê? Por causa do seu pecado. Mas por causa do que Jesus Cristo fez, nós podemos receber o perdão dos pecados. Pois Jesus, ele está vivo junto com o Pai lá no céu e ele quer que um dia você vá morar lá. Crianças, os apóstolos foram para o templo, falaram de Jesus ali. E o Sinédrio mandou os soldados buscar os discípulos lá na prisão. Quando chegou lá, cadê os discípulos? Eles não estavam ali. Então eles levaram a notícia para o Sinédrio. E quando falou lá para o Supremo Tribunal, era um tipo ali de tribunal, o Sinédrio, eles ficaram com muito mais raiva dos apóstolos. Mas alguém de repente chegou e falou que eles estavam lá no templo pregando a palavra de Deus. O sumo sacerdote ficou com mais ódio ainda. Vá buscá-los! Vamos prendê-los! E foi isso que eles fizeram. Foram buscar, prender os apóstolos. Imagina quando chegaram diante lá do Sinédrio. Eles estavam se sentindo assim, ridículos. Porque como é que as portas ali da prisão estavam abertas? Como é que eles saíram? Ninguém viu nada. Olha só. Eles estavam assim, sentindo como é que aconteceu isso. Com ar de superioridade, julgou eles. Falou: eu não falei, vocês não era para ter falado de Jesus. Mas sabe o que os discípulos falaram no versículo 29? É mais importante obedecer a Deus do que a homens. Os saduceus não acreditavam na ressurreição de Cristo. Sabe, crianças, Deus deu coragem para os apóstolos obedecerem e falar estas palavras. Escolha você também, você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Escolha
obedecer a Deus, mesmo quando for difícil. Naquele momento que houver muito barulho, sabe? Que tá muito barulho na sua casa e você não tá conseguindo ler a Bíblia e orar. Naquele momento que os amigos rirem de você porque você é um seguidor de Cristo. Nos momentos que vierem medo no seu coração. Deus, Ele vai dar coragem a você como deu para os discípulos, aqueles apóstolos. Sabe, a Bíblia diz que Ele dá uma recompensa para aqueles que escolhem ser fiéis a Deus nesses momentos. A Bíblia diz lá em Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, pois depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, nesse tempo que está se sendo muito difícil, de pandemia, nós devemos escolher ser fiel a Deus, obedecer a Ele em todos os momentos. Quando você sente medo, quando as pessoas rirem de você, quando você não está conseguindo ler a Bíblia, peça força a Deus, coragem, e Ele vai lhe ajudar a você continuar fazendo seu devocional, lendo, orando, sendo gentil com as pessoas quando elas falarem coisas que lhe deixam triste. Sabe, crianças, esses homens estavam a ponto de matar os discípulos ali, os apóstolos. Aqueles 12 homens que andaram com Jesus, que estavam pregando a palavra, estavam a ponto de matá-los. E aí se levantou um homem chamado Gamaliel, respeitado ali. Ele era um estudante, ele gostava ali de ler as escrituras, mas ele não acreditava em Jesus. Ele acreditava no Antigo Testamento. Sabe, ele se levantou e deu um conselho e disse: se isso que eles estão fazendo, essa obra não for de Deus, vai se acabar logo. Então, vamos bater neles e soltá-los, mas não vamos matá-los. E aí, os líderes ouviram isso. Seguiram o conselho, bateram bastante nos apóstolos e soltaram eles. Sabe, essa cruz nos lembra do sofrimento. Mas esta coroa nos lembra da recompensa que Deus quer dar àqueles que já receberam Jesus como Salvador. A você, escolha obedecer a Deus mesmo quando for difícil. Então, aqueles que escolhem obedecer a Deus mesmo quando é difícil, Deus oferece uma recompensa. Sabe, crianças? Muitas pessoas acham que Deus manda o sofrimento, como essa pandemia que está acontecendo, esse coronavírus. Acha que foi Deus que mandou. Não, Deus permitiu. A Bíblia nos ensina em Romanos 8, 28 e 29, que Deus ele permite todas as coisas para que eu e você busque mais a Deus e fique mais pertinho de Deus. Sabe, crianças, Deus ele quer nos ajudar nos momentos difíceis, mas Satanás quer colocar na cabeça das pessoas, no coração delas, que Deus enviou sofrimento para elas, que Deus não ama elas. Mas isso não é verdade. Deus nos ama e Ele quer que eu e você estejamos mais perto dele. Romanos 8:18 diz que o sofrimento aqui é passageiro, mas a recompensa é eterna. O Senhor promete a coroa da vida, uma recompensa lá nos céus para aqueles que escolhem ser fiéis a Deus, obedecer a Ele mesmo em momentos difíceis. Os discípulos ali, os apóstolos, eles saíram alegres. A Bíblia diz lá em Atos 5:41 que eles saíram alegres por ter sofrido
por causa do nome de Jesus. Eles saíram se considerando dignos. Eles se sentiram privilegiados. Eles se sentiram tão felizes. Eles estavam doloridos, mas felizes, porque tinham sofrido por causa do nome de Jesus. Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, escolha obedecer a Deus mesmo quando for difícil. A palavra de Deus diz em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe, naqueles momentos difíceis que você for ler a Bíblia? Lembre-se, Deus vai me recompensar. Sabe, naqueles momentos que você sentir medo por conta da situação que está acontecendo? Deus vai lhe dar coragem a você continuar crendo nele. Crianças, nos momentos que as pessoas falarem coisas porque você é um seguidor de Cristo, permaneça fiel. Trate elas bem. E se alguém até ameaçar você, chegar até a ameaçar você, fale para um adulto. Lembre-se, a coroa da vida é para aqueles que escolhem ser fiéis a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Que recompensa maravilhosa! Mas antes de receber essa recompensa, você precisa admitir. A Bíblia diz em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Você precisa dizer para Deus, dizer para Deus, eu sou pecador, eu mereço o castigo, mas eu confio que Jesus, ele morreu e ressuscitou pelo meu pecado. E eu o recebo. Eu quero que o Senhor me salve. Se você disser isso para Deus, agora mesmo, no lugar que você está, você vai ter todos os seus pecados perdoados. Faça uma oração dizendo a Deus, Senhor Deus, eu sou pecador. Eu mereço o castigo, mas eu confio que Jesus morreu e ressuscitou pelo meu pecado. E eu o recebo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso, você tem todos os seus pecados perdoados. E o Senhor diz, nunca, jamais te deixarei.